Vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Aeronautas, Henrique Hacklander. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo ao nosso plantão dedicado, infelizmente, a esse triste acidente. Eu queria que você contasse para a gente se vocês estão participando da investigação ou vão pedir para participar antes da gente começar aqui a entrevista. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Luísa e todos os ouvintes e os assinantes da CNN Brasil. Sim, o Sindicato Nacional dos Aeronautas tem como um dos seus principais objetivos solicitar ao CENIPA, ao órgão central de investigação, a participação na investigação desses acidentes que visa, obviamente, tentar entender melhor as causas raízes como um fator contribuintes a fim de evitar novos acidentes. As imagens são fortes, são chocantes, é sempre um momento de muita sensibilidade toda vez que um acidente ou um incidente grave ocorre no país. Agora, o que é importante? A Luísa está com a gente, já eu passo a bola para ela, a Luísa Martins, nossa analista, mas eu queria primeiro que o senhor esclarecesse o que é importante a gente ter em mente nesses momentos iniciais, porque há, é claro, uma ansiedade por se saber sobre o resultado da investigação, o que causou o acidente. Para onde a gente deve olhar neste momento? Toda qualquer informação nesse momento, ela acaba sendo prematura, toda qualquer conclusão acaba sendo precipitada. O importante agora é termos a investigação, darmos espaço para o CENIPA, os investigadores buscarem os melhores resultados. O principal objetivo do CENIPA é, sim, evitar novos acidentes, e por esse motivo a investigação ela é tão minuciosa e não tem um prazo inicial para se trazer conclusões, porque, afinal de contas, como eu mencionei anteriormente, acidentes aéreos, por mais que a aviação seja extremamente segura, acidentes aéreos eles sempre chocam, eles sempre trazem inúmeras vítimas, diversos colegas e muitas famílias sendo afetadas. Então é necessário agora muita calma e muita seriedade com relação à investigação. Luísa. Henrique, boa tarde, obrigada por estar conosco hoje, Luísa aqui falando contigo. Henrique, sei que qualquer avaliação, especulação agora seria um pouco prematura, como vocês mesmos disseram na nota de pesar, mas dada a sua experiência na área, o que a gente já pode concluir? A gente viu aquelas imagens do avião caindo ali em parafuso, isso ocorre em que circunstâncias? Aqui a gente pode atribuir esse tipo de situação? Boa tarde, Luísa. Como tu mesmo mencionaste, né, são inúmeros fatores que podem fazer uma aeronave chegar nessa atitude, uma atitude completamente indesejada e muito complexa, muito difícil tirar uma aeronave dessa situação. Eu vou, infelizmente, reforçar a minha frase, né? É muito prematuro a gente tentar chegar a qualquer conclusão do que levou a aeronave a essa atitude. Os órgãos de investigação já foram acionados, já estão fazendo o seu trabalho, e o nosso principal ponto agora é participar dessa investigação. Os órgãos, entidades, empresas envolvidas, desde os fabricantes, as empresas aéreas, sindicato, órgãos públicos, eles devem sim fazer parte da investigação a fim de contribuir da melhor forma possível para que a gente evite cenas como essa no futuro. Henrique, a gente estava assistindo antes da entrevista e você deve ter acompanhado o relato de um piloto da Voipes sobre a pressão da empresa para que os pilotos voassem muitas vezes sem condições mínimas de trabalhar, sem descanso. Eu recebi a informação de que você esteve nessa mesma audiência da ANAC. Não dá para fazer ainda uma correlação com o acidente. Como você disse, aqui é muito importante a gente sempre salientar, é tudo muito prematuro. Mas é grave também um relato desse, né? Com certeza, é um relato grave. A audiência que foi mencionada e que apareceu anteriormente nas gravações, era uma audiência que visava a reformulação de um regulamento, né, de um regulamento proposto pela agência, na verdade, a revisão de um regulamento proposto pela agência que trata sobre o gerenciamento de fadiga humana. Então, toda vez que a gente fala de fadiga, o sindicato vem levantando esses dados e vem reforçando a necessidade de uma reformulação desse
regulamento, a fim de atender às práticas internacionais, a fim de atender à realidade brasileira. Os tripulantes, de uma forma geral, eles vêm se sentindo mais fadigados, vêm se sentindo mais cansados. A ANAC propôs esse regulamento desde 2020, foi quando ingressou a pandemia também, então tivemos poucos efeitos sendo vislumbrados num primeiro momento, mas agora, com a aviação voltando quase à sua plenitude, inclusive ultrapassando os patamares atingidos pré-pandemia, percebe-se ainda mais esses indicadores, esses índices de fadiga. Então, buscamos uma reformulação. O relato do tripulante da Passaredo, ele é, sim, algo preocupante, mas, como eu disse, tem como objetivo a reformulação de um regulamento que fala sobre o gerenciamento de fadiga. É prematuro a gente fazer alguma correlação com esse acidente, mas a investigação vai trazer esses resultados, essas conclusões. Luísa. Henrique, em relação, a gente estava falando mais cedo em relação à responsabilização nesses casos, né? A companhia aérea tem ali a sua responsabilidade objetiva pelo acidente, né? Mas eu queria saber, do seu ponto de vista, o que deve ser apurado para que se chegue a um eventual apontamento sobre, eventualmente, se houve alguma negligência ou alguma imperícia em relação a essa tragédia. Sempre que ocorre qualquer tipo de acidente ou incidente grave, as investigações elas são feitas em dois cenários, né? Um cenário do CENIPA, que visa a segurança de voo, conforme eu mencionei antes, a fim de buscar evitar novos acidentes, e outro cenário que é a investigação essa policial, e essa sim vai buscar a culpabilidade, né? Indicar quem são os responsáveis para qualquer tipo de ressarcimento aos familiares das vítimas. Então, nesse momento, essas investigações estão ocorrendo, né? Vocês mesmos já trouxeram isso nas notícias anteriores ali, a Polícia Federal já foi acionada para essa parte policial, e o CENIPA, através do Brigadeiro Moreno, vem prestando esclarecimentos sobre o trabalho que vem sendo efetuado. Agora ainda é uma fase de coleta de dados, dos gravadores de voz, dos gravadores de voo da aeronave, dos dados de voo da aeronave, para poder tentar se entender melhor o que precedeu esses segundos, minutos do acidente até o momento da queda. É um momento muito sensível para a aviação brasileira, como vocês mesmos mencionaram, eu sou tripulante, diversos colegas conheciam os tripulantes envolvidos nesse acidente. A aviação brasileira, por maior que ela seja, ela acaba sendo uma grande família. Todos aqui já voamos com alguns desses colegas, dividimos apartamento, dividimos cursos, trabalhamos em outras companhias, então é um momento de muita sensibilidade. O sindicato coloca à disposição todos os seus serviços de apoio psicológico aos familiares, aos demais colegas, para poder passar por esse momento que é sempre muito trágico. Você conhecia o piloto, Henrique? Eu, particularmente, não conhecia o piloto, mas tenho colegas de turma que, sim, participaram de instrução, trabalharam com eles em outras companhias, frequentaram os mesmos aeroclubes, os mesmos cursos de comissários. É sempre um momento muito sensível para todos. Eu vou chamar o Vitor Irajá, direto de São Paulo, também, para te fazer uma pergunta. Irajá, é contigo agora. Henrique, boa tarde. Henrique, a CNN apurou que a Voepaz passava por dificuldades financeiras, inclusive cogitou-se internamente a possibilidade de entrar com um pedido de recuperação judicial, esteve em discussões a respeito de ser comprada tanto pela Itapemirim quanto pela própria Latam. Eu queria entender se você sabe de informações a respeito da situação financeira da empresa. A gente sabe que as empresas generalizadamente têm dificuldades financeiras, operam exatamente com margens muito estreitas, mas eu queria entender, de fato, se você tem informações sobre a situação financeira da Voepaz especificamente. Boa tarde, Irajá. Especificamente sobre a situação da Voepaz financeira, não tenho dados concretos. Como tu mesmo já ressaltou, sim, as condições das empresas aéreas brasileiras, as condições financeiras, elas são sempre muito delicadas, né? Estão sempre trabalhando contra um câmbio, né? Despesas em dólar, receitas em real, é sempre um grande desafio. A Voepaz é uma empresa que já passou por uma recuperação judicial, uma empresa que vinha se recuperando, vinha se reajustando, sempre nesse limiar, como tu mesmo trouxe, de movimentos financeiros, né? Havia sempre a possibilidade de
de compra por outra, de fusão, mas essas possibilidades elas existem para qualquer uma das companhias aéreas. Nesse momento, dados mais precisos eu não conseguiria te trazer. Eu queria trazer mais uma informação aqui que vai chegando para a gente sobre as famílias, né? É necessário também, Henrique, e você deve ter experiência nisso, aquele apoio inicial. Como é que se dá, Henrique? Como é que as informações são repassadas a esses familiares? Porque a gente recebeu agora há pouco do governo de São Paulo a informação de que eles estão concentrados, foi colocado um hotel à disposição deles. Num momento como esse, como é que as informações que vão sendo confirmadas são levadas a esses familiares que ainda estão em choque com o que aconteceu? Em geral, tanto o governo quanto empresas aéreas, toda vez que ocorre um incidente nessa magnitude, acionam a chamada sala de crise, onde todas as informações são reunidas e vão tentando se concentrar essas informações para serem repassadas às famílias. Então, o que a gente pode observar é exatamente essa tentativa de concentrar as famílias todas em uma única localidade para que elas possam receber as informações e o suporte o mais breve possível, assim que as informações vão acontecendo. Luísa. Henrique, em relação à responsabilidade objetiva ali da companhia aérea, claro, a gente tem visto que as apurações ocorrem em duas frentes, né? Primeiro, a questão do resgate mesmo das vítimas, né? E também uma apuração técnica ali sobre as circunstâncias do acidente. Em geral, quanto tempo leva? Claro, ali as autoridades não deram um prazo definido, porque imagino que os trabalhos sejam realmente muito complexos, mas em geral, não sei se você teria alguma expectativa de quanto tempo, qual prazo e quanto tempo poderia levar para haver uma resposta nesse sentido. Então, Luísa, como eu mencionei, o principal objetivo do CENIPA é trazer todos os fatores contribuintes para esse acidente, não somente para esse, mas para qualquer outro que possa vir a acontecer. Então, exatamente por esse ser o objetivo principal, evitar novos acidentes, não há nenhum tipo de prazo pré-determinado. A análise dos dados ela tem que ser feita de forma muito minuciosa, muito cautelosa, né, buscando os diversos fatores que podem ter ocasionado essa ocorrência, desde dos descansos dos tripulantes, das condições das aeronaves, das condições meteorológicas, dos serviços de controle, enfim, esses fatores eles permeiam diversas esferas aí, desde a parte operacional, a parte humana, ou até mesmo técnica da aviação. Henrique, a gente, é claro, né, quer evitar especulações, porque isso acaba, enfim, trazendo desinformação e gerando uma ansiedade desnecessária até mesmo para os familiares, né, em respeito a eles, é claro. Mas eu queria que você explicasse sobre essa aeronave, a TR. Muitos vídeos circularam de pilotos falando muito bem sobre esse avião. Queria que você explicasse um pouquinho como que é essa aeronave, quais são as características dela. Eu não sou piloto desse modelo de aeronave, né? É uma aeronave turbohélice, de asa alta, amplamente utilizada na aviação brasileira. A Voipass é uma empresa basicamente 100% que utiliza esse modelo de aeronave. A Azul utiliza esse modelo de aeronave. Temos diversas companhias aéreas espalhadas no mundo que utilizam essa aeronave. É uma aeronave muito segura, assim como todas as demais. Agora, conhecimentos mais técnicos, mais aprofundados sobre as características de voo, eu não conseguiria te precisar exatamente por não voar esse modelo. Irajá. Henrique, ontem as autoridades confirmaram que conseguiram acessar, né, pelo menos encontrar duas caixas pretas. Uma delas era exatamente uma caixa preta que tinha como função o mapeamento dos dados a respeito do voo e o outro, sim, a gravação da cabine do piloto e do copiloto. Que tipo de informações a gente pode ter, então, a partir do acesso ao que está gravado no conteúdo dessas caixas pretas?
Grande parte das aeronaves sim possui duas caixas pretas, como tu mencionaste, dois gravadores, um gravador de voz exclusivo, tanto para as transmissões que são feitas entre as tripulações e os controles de tráfego aéreo, até mesmo o que é dito dentro da cabine, sem a utilização do microfone falando com o controle de tráfego. E o outro gravador, esse sim dos dados. São milhares de dados, né? Nós temos aí desde das condições da aeronave, dos sistemas, da posição das manetes, das manetes de potência, dos comandos, dos controles, as manetes de controle da aeronave. Então, são milhares de dados que são coletados desse segundo gravador, que é o gravador de dados, onde essa equipe de investigação vai conseguir desenhar ou tentar, de certa forma, replicar o que aconteceu nos segundos e até mesmo minutos que precederam o acidente até o momento do impacto. Só fazendo um adendo, o que explicaria, então, por exemplo, o piloto e o copiloto não terem feito nenhum tipo de pedido de socorro, de mayday, ou informado às torres de controle algum tipo de emergência durante o voo? Como eu mencionei, é um momento onde acontece um acidente, né? A principal prioridade, isso como piloto eu posso te afirmar, a principal prioridade de qualquer tripulante é controlar a aeronave, é pilotar a aeronave a fim de recuperar aquela situação, aquela condição anormal. A comunicação com os órgãos de controle, ela se dá no momento oportuno, no momento onde ele consiga fazer isso, mas prioridade número 1 vai ser sempre manter o controle da aeronave até para que nenhum acidente venha a ocorrer. Conversamos com o Henrique Hacklander, que é presidente do Sindicato dos Aeronautas. Muito obrigada, Henrique, pela conversa, pelos esclarecimentos tão necessários neste momento. Eu que agradeço a equipe, uma boa tarde, bom trabalho para vocês.